Boa noite a todos, sejam bem-vindos, senta aí no seu lugar, em nome de Jesus. Pega aí a sua Bíblia, aonde, pastor? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Quem? Tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. E diante de nós é colocado a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que vai definir, irmão, que a gente viva bem nessa terra são as nossas escolhas. Sempre foram e sempre vai ser as nossas escolhas. Deus não vai forçar ninguém a andar nos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus. Aí eu faço uma pergunta para você: os mandamentos dele é bom ou é ruim? É bom, não é? É bom, por quê? Porque traz para nós certos benefícios, ou todos os benefícios que nós precisamos, mas muita gente não quer andar nos mandamentos de Deus, porque a pessoa ela acha que não é bom os mandamentos de Deus. Aí tem certas coisas que a pessoa, se pudesse, ela tirava da Bíblia. Mas tudo que está, irmão, ordenado por Deus para a gente fazer, nós devemos fazer. E eu vejo até que tem coisas que não era nem para que tivesse o mandamento, ou não era nem para ser ordenado que a gente fizesse. Principalmente nós que temos o Espírito de Deus na nossa vida, a gente tem a capacidade de discernir hoje o certo do errado. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito, nós temos hoje a consciência do que é certo e do que é errado. Mas tem pessoas que ainda é preciso ela ficar ouvindo. Um exemplo é a questão do amar o próximo. Ama o próximo como a ti mesmo. Já não é mais para ser mandamento para muita gente. Porque se está sendo necessário Deus mandar eu fazer, é porque eu não estou fazendo. Ele direciona, ele fala com quem quer ouvir e ele guia quem quer ser guiado. Quem não quer ser guiado, Deus não guia, e quem não quer ouvir, Deus não fala. E a Bíblia diz, ele coloca a condição de nós escolhermos. Cada um vive hoje o que escolheu no passado viver. Você está com uma pessoa que você escolheu casar, sim ou não? Você vive hoje no bairro que você escolheu viver. Pastor, mas eu estou aqui porque eu não tinha condição, eu estou nesse bairro, exemplo, que eu moro, porque eu não tinha condição de comprar uma casa em um lugar melhor. Querendo ou não, mesmo não tendo condição, foi você quem escolheu. Você foi lá, escolheu, você viu que era o melhor para você. Aí às vezes tem pessoas que ela reclama das escolhas que ela fez, foi escolha errada, e ela vive reclamando das escolhas que ela fez, e às vezes ela vai acabar reclamando até com Deus. Mas a Bíblia diz que Ele colocou diante de nós o que é bom para nós escolhermos, e colocou diante de nós o que é mal, para depois nós não ficarmos jogando a culpa nele. Então, exemplo, a caminhada, a minha caminhada, o meu bem-estar nessa terra e o bem-estar da minha família vai depender das minhas escolhas. Se eu decido escolher a Deus e os seus mandamentos e andar nos seus caminhos, a Bíblia diz que eu vou ser abençoado na terra em que o Senhor Deus me colocou. Deus te colocou nessa terra, amém, irmão? Só que a Bíblia não diz que vai ser só eu, mas tanto eu como a minha descendência, aqueles que saírem de mim, os meus filhos, porque eles vão ver as escolhas que eu faço durante a minha vida. Eu sou o maior exemplo na minha casa de como fazer escolha, ou como fazer a escolha certa. Os nossos filhos, ou os nossos descendentes, ou aqueles que habitam conosco, eles estão observando como que nós, irmão, estamos andando e o que nós estamos escolhendo. Aí você veja que tem pessoas que às vezes não tem condição, ou não consegue nem sequer escolher direito a roupa que ele vai usar em alguma festa que ele vai, ou a sandália. Você já viu que às vezes, geralmente é a mulher, que acontece isso com mulher, né, irmão?
Tem mulher que escolhe um sapato, fica lá e ela nunca usa. Ou se usa, só usa uma vez. Mas por que usou só uma vez? Porque está machucando o pé. Mas na hora ela não experimentou e não gostou. Mas depois vai dizer assim: eu não quero porque está me machucando. Eu não vou usar mais esse negócio. Mas antes de comprar, a pessoa teve a condição, a oportunidade de escolher. Assim também, eu creio que você fez uma boa escolha. Qual foi a escolha que você fez? Servir ao Senhor. É uma boa escolha ou não é? Servir a Deus. Só que é o seguinte: você não pode fazer essa escolha pela sua família. Quem é que tem que escolher isso? É eles. Mas você pode ajudar eles em muitas decisões na vida. Você pode ajudar intercedendo, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você pode ajudar aconselhando, mas tem escolhas que é eles que têm que fazer. Tem escolhas que é eles que têm que decidir. Como chega uma hora, vai chegar um momento na vida dos meus filhos que eu não vou mais poder escolher por eles. Inclusive, de vez em quando, eu deixo o meu filho mais novo escolher o sapato que ele vai comprar, ou que ele vai usar, né? Quem vai comprar sou eu, né? Mas quem vai usar é ele. Eu deixo ele escolher. Para quê? Para se, no caso, um exemplo, caso não dê certo, ou caso ele reclama, aí, irmão, o problema é de quem? É dele. Ele tem que saber que as escolhas erradas vai trazer para ele certas consequências que pode ser que futuramente não tem como mais mudar. Um exemplo é a questão do casamento, que eu sempre falo aqui. Se eu escolho, irmão, casar com uma pessoa errada, eu vou ter uma vida sofrida. Se eu escolho, irmão, servir o Deus errado, eu vou ter uma vida complicada. Nós não podemos errar, como eu já falei para você. Nós não podemos errar, irmão, na pessoa que a gente vai escolher para viver a vida toda, o Deus a quem a gente vai servir e a profissão que a gente vai ter. Tem gente que às vezes escolheu uma profissão que ele aparentemente parecia que queria aquilo, mas na frente ele foi ver que aquela profissão não trouxe para ele certos benefícios. Aí a pessoa perde o tempo dela estudando naquilo que talvez ela não vai nem exercer, conclui, às vezes nem chega a concluir, porque a pessoa no decorrer, no meio da situação, ela decidiu que não era aquilo que ela queria. Então, muito cuidado com as suas escolhas. Se você errou até aqui, procure pensar antes de escolher. Às vezes a gente vai pela necessidade, e quando a gente vai pela necessidade, nós acabamos colocando aí, como tem um ditado que diz, os pés ou as mãos pelos pés, alguma coisa assim, por aí. É mais ou menos isso, você entendeu, amém? É mais ou menos isso aí. A pessoa acaba se precipitando e ela acaba indo para o buraco e levando os outros com ela. Um pai de família, quando ele erra na sua decisão, ele não está complicando só ele está complicando a família também, irmão. Por isso que a gente tem que saber escolher, na hora da escolha, tomar a decisão certa. Tem uma pessoa que sabe, tem alguém que sabe qual é a decisão certa a se tomar. Quem é esse? É o Deus que você serve. Quando nós escolhemos servir a Ele, nós estamos dizendo, irmão, que agora já é Ele que vive em nós, como disse o Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, Ele vai me ajudar nas minhas escolhas, Ele vai me ajudar a tomar a decisão certa. Mas tem hora que tem pessoas que não quer saber, a pessoa não quer saber, irmão, qual é a vontade de Deus. Lembra que eu falei no domingo? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para me experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ter a mente renovada. Eu preciso ser aquela pessoa que é fácil de ser guiada. Tem gente que é difícil de guiar ela. Você já viu a pessoa que é teimosa? Tem gente, irmão, que eu nem aconselho. Como já vi casos da pessoa, ovelha minha, tomar a decisão errada e não procurou saber, nem de mim, eu creio que nem de Deus, se era aquela decisão que ela deveria tomar, porque a pessoa agiu logo na ansiedade. Tudo que, irmão, te empurra para tomar a decisão logo de imediato, você não tem que, irmão, tomar a decisão na hora, sempre tem que ter um tempo para que você possa pensar. Aí às vezes tem a pessoa agoniada, um exemplo, eu até citei aqui, para lhe dar um exemplo, a questão da festa que a pessoa vai comprar uma roupa, vai comprar uma sandália, aí ela deixa para fazer tudo em cima da hora. Já viu que o brasileiro é desse jeito?
Ele deixa para fazer, ela deixa para fazer tudo em cima da hora. Aí faz em cima da hora, aí é em cima da hora que a pessoa toma uma decisão que não vai ajudar ela ou que vai complicar ela. Aí a pessoa vai com um sapato que não vai se sentir confortável com aquele sapato, mas foi o que tinha, foi o único que eu encontrei. Mas por quê? Porque poderia ter tomado antes a decisão e não tomou. Poderia ter parado para pensar um pouco e fazer o que era certo. Nós sempre temos a escolha de fazer o que é bom e o que é mal, o que é justo e o que é injusto. Sempre está diante de nós as duas escolhas, ou certo ou errado, ou bom ou ruim. E pode ter certeza que se eu estou sofrendo hoje é porque no passado eu tomei uma decisão errada. Se a minha família hoje sofre por causa de mim, irmão, eu preciso mudar essa situação. Se antes eu não busquei a Deus, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que buscar, eu tenho que escolher a vida. O que Deus tem para nós é a vida. Lembra do que Jesus falou? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aí aqui o próprio Deus fala, no Antigo Testamento: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Dependendo das nossas escolhas, vai ter momento que Deus não vai poder fazer nada, porque foi eu que escolhi. E às vezes Deus não deixou de falar, Ele falou, como a Bíblia diz que às vezes Ele fala conosco em sonhos, fala na palavra dEle, fala através dos profetas, e às vezes a gente não dá ouvido. A Bíblia diz que Ele fala de várias vezes, de várias formas, porém nós não damos ouvido. E aí tem pessoas que ela não está atenta quanto a isso, e ela não sabe que nas decisões dela o que está sendo prejudicado é o futuro. Aí eu pergunto, você quer ter um bom futuro ou um futuro ruim? Quem aqui não quer ter um bom futuro, né? Mas o que a gente faz para ter um bom futuro? A nossa vida permanece ou está da mesma maneira, continua da mesma forma, a gente está servindo assim a Deus, mas do nosso jeito. A gente está fazendo assim para Deus, mas do nosso jeito. Como tem gente que até sacrifica a Deus, ela até serve a Deus, ele até serve a Deus, mas o jeito dela andar, o jeito dele andar, o jeito da pessoa se comportar, o jeito da pessoa fazer as escolhas que ela faz não mudou, permanece da mesma forma. É aquela pessoa que ainda não voltou o coração para Deus. E ela quer porque quer que Deus estenda as mãos e abençoe ela de qualquer forma. Não tem como, irmão. A Bíblia diz que Deus coloca, e se você quiser, Ele te ajuda nas suas decisões, mas só se você quiser. Se você não quiser e tomar a decisão errada, a Bíblia diz que tem testemunha contra nós. Se eu errei, tem os céus e tem a terra para testemunhar. Como às vezes o pai erra, a mãe erra, está lá os filhos, está lá a esposa, e às vezes fala assim: eu falei, pastor, para ele, eu falei, pastor, para ela, para não fazer isso, mas ela foi lá e é uma testemunha, é ou não é, irmão? Às vezes é o filho, eu falei para o papai, eu falei para a mamãe, um exemplo, eu disse que não ia dar certo, irmão. E às vezes tem que ser o contrário, é os mais velhos que têm que aconselhar, irmão, tem pessoas que é experiente, entre aspas, ela é bem vivida, mas ainda parece que a mente dela ainda não desenvolveu. Aí às vezes tem pessoas que é bem mais jovem, que está dando muito mais exemplo de como viver do que os mais experientes. Nós devemos tomar a decisão de fazer as boas escolhas, versículo 20, amando a quem? Ao Senhor, teu Deus, dando o quê? Dando ouvido à sua e te chegando a Ele. Aí eu pergunto, Deus fala ou não fala, irmão? Acho que é Salmo 115 que fala que as nações têm deuses feitos por mãos de homens. Tem boca, mas não? Tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpam, nada sentem, nada sabem, são imagens guiadas por pessoas, mas nós somos diferentes. Nós temos um Deus que fala para essa pessoa, diga assim: você tem um Deus que fala, irmão. E você tem um Deus que te ajuda, mas a Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? A sua voz e te achegando a quem? A Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Da linguagem de hoje diz assim: amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele,
assim vocês continuarão a viver, e viverão muitos anos aonde? Na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Você habita nessa terra e Deus não quer que você viva poucos dias, Ele quer que você viva muitos. E o mais interessante, Ele não quer que só você viva muitos dias, Ele quer que você e a sua descendência viva, assim como você também quer. Você é aquela pessoa, irmão, quem é que não tem o sonho de ver os netos, os bisnetos? Tem gente que teve o prazer de ver até os tataranetos. Mas por que a pessoa teve esse prazer? Porque provavelmente a pessoa, ela soube escolher. Teve até uma pessoa que eu vi um vídeo, uma mulher perguntando para o camarada, como fazer para viver 100 anos? Aí ele dizia assim, é só não morrer antes. Mas como é que não morre antes? Fazendo a escolha certa, escolhendo o que é certo. Se eu escolho, irmão, um exemplo, se eu sou aquela pessoa que eu só escolho comer, dormir, não trabalho, assim, não faço exercício, será que eu vou muito longe? O corpo foi feito para se movimentar, você sabia disso? Foi feito para se mexer, a gente tem que trabalhar, não podemos ser preguiçosos. O trabalho é o exercício que Deus deu aos homens, para que façam e para que vivam mais. Mas tem gente que não quer trabalhar e quer depender dos outros, e quer viver dependendo dos outros ou ser dependente de alguém. Você tem que ser aquele que tem que ser dependente de Deus. E é claro, Deus vai fazer com que você, irmão, tenha bênção nas suas mãos, que cada trabalho que você fizer, vai ter ali a prosperidade dele. Aonde você pisar a planta dos pés, aonde você tocar, vai ser o quê? Vai ser abençoado. Mas quando? Quando nós termos Deus como nosso ajudador. Lembra que Jesus falou que Ele iria, mas iria enviar o Espírito Santo? O Espírito Santo é o que nosso? É o nosso ajudador. Ele nos ajuda na nossa ignorância. Quando não tem uma palavra, ou quando você não recebeu uma palavra, irmão, e você tem que tomar aquela decisão, às vezes um exemplo pode ser na pressa, você tem o Espírito de Deus que toca no seu coração, no seu consciente. Aí, às vezes, o que acontece? A consciência, ela pesa. Quando a consciência pesa, não faça, irmão. Deixa para lá, larga de mão. Não fica lutando com aquilo que Deus não quer que você lute. Ah, pastor, então não vou lutar pelo meu esposo. Não é isso. Não vou lutar pela minha família. Não é isso, irmão. Porque às vezes a gente fica perdendo tempo brigando, às vezes a gente perde tempo forçando, e não é por força nem por violência, mas você deve ser justo em toda a sua maneira de viver e esperar de Deus a direção, o socorro e o livramento que Ele tem para te dar. Pega aí a sua Bíblia, lá no livro de 2 Reis, fala de uma certa viúva que ela ficou desamparada do seu esposo, e ficou só ela e os filhos, no caso eram 2 filhos. 2 Reis capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 7, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, olha o que ela disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei
do resto. Agora presta bem atenção. Esse camarada que era marido dessa mulher, a Bíblia diz que ele era quem? Um cachaceiro, um drogado, um vagabundo. Quem era ele? Um homem de Deus. Ele servia a Deus. Mas uma decisão que ele tomou ia fazer com que os filhos virassem o que, irmãos? Escravos, que talvez nunca seriam libertos mais da escravidão. Porém, aquela mulher, ela não condenou o que o marido fez, muito pelo contrário, ela viu, talvez, né, provavelmente eu creio, que ela sabe que o marido fez aquilo, talvez até para ajudar, como às vezes acontece. Um exemplo, vamos supor que você passe um aperto, aí você diz assim, poxa, eu vou pegar um dinheiro emprestado com o fulano, e olha, você que é cristão, evita estar pegando negócio de dinheiro emprestado com agiota, viu, irmão? Não faça isso não. Você pode orar. A provisão poderia ter vindo antes, poderia, sim ou não? Se o marido dela clamasse a Deus, será que Deus mandaria a provisão do alto? Ele não mandou aqui? Ele não poderia ter mandado antes? Pois é, aí ele talvez assim resolveu, com a sua própria sabedoria ou com o seu próprio entendimento, talvez fazer uma dívida. Dívida essa que provavelmente ele sabia que corria o risco de, se ele não pagar, os filhos seriam levados para ser escravos, porque era esse o costume daquela época aqui, era esse o costume. Então, se eu não pago a dívida, é levado alguém da minha família para trabalhar de graça. Aí, por causa do pai, os filhos estavam pagando o pato, estavam pagando o erro que o pai teve. E tem gente que acha que a família não vai sofrer pelas decisões dos pais, como às vezes acontece. Quando há separação, quem mais sofre são os filhos com isso. E eles vão levar sequela, às vezes até para o resto da vida. Se eles não buscarem a Deus para mudar, irmão, aquilo na mente dele, ou aquele problema que eles tiveram, porque tem certas situações, não estou dizendo que são todas, mas tem certas situações, irmão, que é um problema espiritual, que vai passando de descendência em descendência. Às vezes é aquela família que as pessoas não ficam por muito tempo juntas. Aí casa hoje, separa amanhã. Aí junta hoje, amanhã já está separando. Isso não é bom. Esse mal tem que ser quebrado. Então, se chegou em você, que pare em você, que não vai avante, amém? Que você vença isso. Então, se tem algo que, se meu pai não venceu no passado, eu tenho que vencer isso agora, porque senão isso vai continuar dominando a minha descendência. Um exemplo, bebida. Se o meu pai é aquele que bebia, eu aprendi a beber às vezes com quem? A Bíblia diz que o pai não faz nada, o filho não faz nada que não vê o pai fazendo. Aí eu aprendi a beber com quem? Porque eu vi em casa aquilo. Só estou dando um exemplo. Fumar, geralmente, irmão, vem de berço, vem do lar. Eu lembro que quando minha mãe ela fumava, não sei se ela vai ver, esse vídeo está gravando aí, mas quando ela fumava, ela pedia para a gente acender o cigarro. Ela dizia assim, acende lá esse cigarro para mim. Aí eu ia lá, e aí dava uma estragada de levar para ela, eu dava umas fumadas, aí eu levava para ela o cigarro. Eu estava aprendendo isso com quem? Com os meus pais. O pai fumava, que era uma beleza, né, irmão? Que era uma maravilha. Então isso vai passando de descendência em descendência, de geração em geração. Se eu não tivesse me apegado a Deus para quebrar essa maldição, eu continuaria fazendo, ia passar isso para os meus filhos e eles continuariam vivendo a vida miserável que os meus antepassados viveram. Aí no caso aqui nós temos um exemplo. Qual é o nosso exemplo? Nesse caso hoje o nosso exemplo, o nosso antepassado é Jesus. Nós somos filhos de Abraão, sim ou não? Jesus saiu de quem? De Abraão. Nós somos descendentes de Cristo, né? Nós nascemos de novo, nós temos Cristo na nossa vida, Ele é o nosso exemplo. Se um exemplo, seu pai não te dá exemplo, sua mãe não te dá exemplo, você tem um a seguir. Quem é esse? Jesus, irmão. Se a gente seguir a Ele, a nossa vida vai ser uma... Mas tem gente que usa desculpa, né? Não, pastor, eu sou assim porque o meu pai é assim, a minha mãe é assim, a minha família tudinho, da minha casa eu sou o melhor. O Gideão falou o contrário, né? De Israel, a minha família é a pior que tem, é a mais fraca que tem. Aí tem gente que assim, ela está toda errada, mas ela diz, não, da minha casa eu sou o melhor. Vai ver às vezes como que não é o pior, né? Mas a gente pode mudar, irmão. Há esperança, amém, irmão? Tem esperança. Zaqueu mudou.
Outros mudaram, exemplo, Pedro mudou quando encontrou Jesus, só quem não quis mudar foi Judas, mas Jesus estava na frente dele, ensinando ele, Jesus estava com ele, o mesmo tratamento que Jesus deu para um, ele deu para todos os outros discípulos. A mesma palavra que foi para um, foi para todos, só que Judas não quis escolher, como Jesus falou lá para Marta, a boa parte. Ele não quis escolher, ele quis escolher a parte ruim. Tem gente que ela tem bons exemplos, mas ela escolhe a parte ruim. Ela escolhe fazer o que é ruim. Esse homem fez algo errado na vida, apesar de ter sido de Deus, ele cometeu um erro, que deixou esse problema ele deixou esse problema para a família resolver. No caso aqui, quem teve que resolver? A viúva. Se o seu esposo acontecesse, não vai acontecer, está amarrada mesmo. Se o seu esposo partisse, quem era que teria que resolver os problemas que ficou? Os B.O. que ficou. Teve um camarada que Deus falou para ele assim: arruma a tua casa, porque organiza a tua casa que tu vai morrer. Pague as dívidas, não deixa de... Já pensou, irmão? Jesus falar isso para você: olha, ô Dionildo, pague as contas que eu vou te levar. Aí o Dionildo vai. Aí o que o Dionildo tem que fazer? Vai ter que orar: Deus, Senhor, não me leve agora não. Me perdoa porque eu pequei. Porque, irmão, se eu estou indo antes do tempo, porque cada um tem o tempo, mas no mínimo aí você tem 70 anos aí garantido. Se eu estou indo antes, alguma coisa eu fiz que não deveria ter feito. Ele foi, deixou o problema, ficou a mulher viúva e os seus 2 filhos. Eu não sei qual era a idade desses camaradas, mas eu creio que provavelmente eles não tinham idade suficiente para decidirem por si. Então quem estava decidindo, no caso aqui, era a mãe. A liberdade deles estava nas mãos de quem? Da mãe. Aí o que aconteceu? Ela não ficou culpando o marido, ou não ficou culpando o que morreu. A gente está nessa miséria, a gente está vivendo essa vida, é por causa do teu pai, porque eu falei para ele não fazer aquilo e ele fez, agora vocês vão ser levados como escravos. Não foi isso que ela fez, irmão. Ela foi até alguém que representava Deus na terra, e aí falou com ele e disse assim: você conhecia o meu marido e você sabe que ele servia a Deus. E aí ela disse: ele faleceu e veio os cobradores para levar os meus filhos, porque nós não temos como pagar a dívida. E aí o que o homem de Deus fez? Deu para ela uma direção. Aí ela teria que fazer exatamente o que ele falou. Para quê? Para que ela conseguisse pagar a dívida. E ela não só conseguiu pagar a dívida, a bênção de Deus é tanta, irmão, que não vem só num lugar, vem em outras áreas também. A Bíblia diz que ela pagou a dívida, como ele falou: pague a dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. E aí ela ia viver até quando, pastor? Até quando os filhos tivessem a condição de, irmão, talvez trabalhar, porque a provisão de Deus ia durar até esse tempo. Aí tem gente que é assim: Deus dá uma provisão para ela, e aí ela quer ficar só naquilo o resto da vida, né? Ela não quer outra coisa. Deus manda ela ir fazer outra coisa, ela não quer, ela quer ficar naquilo. Aí tem gente que na pandemia, irmão, recebia o auxílio, e tem gente que torcia para que continuasse a pandemia, para ele continuar recebendo o auxílio. Já pensou? Tem gente que tem um coração mau, a pessoa não quer sair, irmão, do conforto, e nós temos que lutar sempre para ter uma melhora. Deus sempre vai prover para você durante a sua vida, enquanto você confiar nele, ele vai prover o que você precisa, o que você tem necessidade. Até aqui nos ajudou quem? O Senhor. E Deus estava ajudando ela entendia. O que ela entendia? Que Deus poderia fazer alguma coisa, que Deus poderia, irmão, prover para eles, que Deus poderia tirar eles daquela situação. Então uma situação que o marido colocou eles, Deus poderia tirar, e ela foi atrás, ela buscou o Deus que poderia ajudar ela, que é o mesmo Deus que pode ajudar você. É o mesmo Deus que pode te dar a força que você precisa, que pode dar a direção que você precisa. Você tomou uma escolha errada, uma decisão errada, agora coloque na mão de Deus a sua vida. Para quê? Para que possa mudar.
Aí, enquanto a pessoa não toma essa decisão, o problema fica. E ela entendeu que o marido dela era um homem justo, que servia a Deus. Acontece de uma pessoa justa errar alguma vez na vida? Será que acontece? Tem até um ditado que diz, isso não está na Bíblia, né? Errar é humano. Aí tem até umas pessoas que dizem assim, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas não se apoia nisso, que às vezes tem gente que diz, não, mas errar é humano, e ela vive sempre errando. A Bíblia diz que o justo, ele viverá de quê, irmão? Da fé. Então o que acontece? Se nós não depositarmos a nossa confiança em Deus, nós não teremos uma boa vida nessa terra, por mais que as nossas decisões, dependendo da situação, sejam justas, porque uma hora ou outra pode ser que a gente erra. Não estou dizendo que você não erre, eu quero que você entenda que se você depositar a sua confiança em Deus e andar de uma maneira justa e mais digna possível, você tem um Deus que está em seu favor para te ajudar. O problema é quando, irmão, eu quero por decisão própria não depender de Deus e viver a vida aí largada ao vento, do meu jeito, tomando as minhas decisões sem se importar com Deus. Aí a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a quem? Ao Senhor. A pessoa que teme a Deus, ela vai se importar com a escolha que ela está fazendo. E ela vai se importar também com a decisão que ela está tomando, porque a decisão que ela toma pode prejudicar alguém da família. Aí imagina só, que tem mãe e tem pai que carrega o peso na consciência, porque hoje o filho é um drogado, porque hoje o filho é um alcoólatra, exatamente porque ele sabe que foi por causa de uma escolha que ele tomou. Aí a pessoa, ela se culpa, e se culpa até com razão, mas tem como mudar a situação, colocando Deus na causa. Foi o que essa mulher fez, ela colocou Deus na causa dela, e a situação mudou. Ela entendeu que Deus é aquele que provê. Aí você veja bem, pega lá no livro de Provérbios capítulo 20, versículo 7. Diz o seguinte, pode ler? Eu vou ler aí no monitor, qualquer coisa você pega aí no monitor comigo, para não demorar. Diz assim, o justo anda na sua sinceridade. Aí diz a Bíblia, bem-aventurados serão quem? Os seus filhos depois dele. Pega aí na linguagem de hoje. Como são felizes os filhos de um pai, o que, irmão? Honesto. Quem é o justo? O justo é aquela pessoa que ela é honesta no que ela faz. Ela é honesta nos seus negócios. Não é aquela pessoa que vive de um exemplo, de gambira. É aquela pessoa que vive de falcatrua. Tem gente que tem que estar mudando, né, irmão? De bairro em bairro, ou de cidade em cidade. Que ele chega numa cidade, ele faz um estraga ali, ele compra fiado, e ele faz um negócio, não paga, aí vai e muda de cidade. E aí fica assim, fica mudando de lugar em lugar, e os filhos estão vendo isso. Será que uma família assim, irmão, vai ser uma família feliz e alegre? E sempre vão estar com medo, porque às vezes alguém pode matar, pode tirar a vida da pessoa. Eu creio que não vai ter felicidade nessa família. Mas a Bíblia diz que a pessoa que ela é íntegra, que ela é reta, que ela é justa, os filhos vão viver bem, vão ser pessoas felizes, até porque vão ter o pai como exemplo e vão seguir aquilo que o pai faz, e vão viver de uma maneira íntegra também. Dificilmente, irmão, o filho vai contrário à vida que o pai tem. Muito difícil. Pode acontecer? Pode. Não estou dizendo que não aconteça, mas geralmente o filho tem o pai como exemplo. Foi a palavra de Deus que diz, foi Jesus que disse, o filho não faz nada que não vê o pai fazendo. Então coisa boa é você deitar e descansar com a consciência limpa. Poxa, hoje eu não enganei ninguém, fiz tudo certinho, graças a Deus. A pessoa dorme, que é uma beleza. Aí tem gente que reclama e diz assim, pastor, não estou conseguindo dormir. Aí a pessoa tem que ver o que está acontecendo. Pode ser que a vida da pessoa não está sendo uma vida justa. Aí a consciência dela está pesando. Porque quem faz o que é errado, irmão, vai viver com o peso na consciência. Às vezes aquela pessoa que trai, ela tem o peso na consciência.
Aquela pessoa que compra fiado e não paga, ela tem um peso na consciência. Você já viu que o caloteiro ele vive se escondendo? Não seja assim, amém, irmão? Fala para essa pessoa que está do seu lado, seja justo. Falando em caloteiro, eu não lhe emprestei nenhum dinheiro não, né? Emprestei não, você não está me devendo nada não, né? Tá, não. Eu também não estou lhe devendo não, né? Eu creio que não. Se eu estiver devendo alguém aqui, né, fale depois, não fale na frente não, que é para não envergonhar. Mas eu creio que eu não estou devendo não. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Então a Bíblia está dizendo aqui que a felicidade ela veio por consequência da decisão de quem? Do pai. Porque ele escolheu ser uma pessoa honesta e uma pessoa direita. Às vezes acontece de você ser uma pessoa honesta e ser uma pessoa direita e ainda assim vir problemas. Acontece ou não acontece? Não aconteceu com Daniel? Ele não fez tudo certinho. Aí o que veio sobre ele? A sentença para que ele fosse lançado na cova dos leões. E o mais interessante é que o Daniel fez o que era justo, mas irmão, ele não fugiu da cova. Ele sabia que ia para lá. Ele poderia ter corrido, ter fugido ou tentado fugir. Como essa mulher, ela sabia que os filhos seriam levados para ser escravos, sim ou não? Mas ela fugiu? É bom viver uma vida assim, fugindo? Não, ela ficou para enfrentar, para encarar o que teria que ser encarado. Ela foi adiante e ela preferiu acreditar na provisão de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa, você é aquele que prefere acreditar que Deus tem uma saída para você nessa situação difícil? Se você acredita, Ele te livra, mas Ele te livra se Ele vê isso aqui, olha, Daniel capítulo 6, versículo 22, lembra que Deus falou, Hebreus 10, 38, o meu justo viverá da fé. Tem o justo, que é o justo, né, comum, a pessoa normal, que ela é justa nos seus negócios, mas tem aquele justo que é o justo de Deus. Ele faz o que é certo, mas ele espera sempre a provisão do alto. Por mais que ele faça o que é certo, ele sabe que quem está cuidando dele é Deus, e por isso ele prefere acreditar sempre na provisão que vem dos céus, não somente na justiça dos seus atos, porque acontece da pessoa fazer o que é certo, tomar a decisão certa e às vezes vir problemas. Vamos ler junto aí, diz assim, olha, cadê? 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim o que, irmãos? Inocência diante dele. Por que veio a provisão para aquela viúva? Porque foi achado nela e nos filhos o que, irmão? Inocência. Por que veio aqui para Daniel, irmão, a proteção de Deus? Porque ele mesmo fala, porque eu estava aqui, mas eu estava sem culpa, a consciência dele estava tranquila. Aí ele dormiu, como diz o pastor José, né? Tranquilo e calmo. Talvez quem fez o decreto para lançar ele naquela cova, não estava tão tranquilo quanto ele estava. Eu vejo assim, irmão, você tem alguém te perseguindo? Creia que Deus é com você e você é aquele que tem mais paz do que aquela pessoa que te persegue. Quando eu entendi isso, irmão, eu não fico mais. Um exemplo, tem gente que às vezes tenta tomar o seu lugar. Será que tem? Olha aí o irmão Marciano aí, ó. O camarada bonito. Será que tem gente que quer o lugar da dona Mônica? Hein? Aí a mulher olha assim, poxa, esse cara aí, agora é até empresário, tem uma oficina. E aí vai que Deus abençoa mais ainda, aí compra assim, anda naquelas Hilux assim, modelo 2027, nem saiu ainda. Aí que vão olhar mesmo, né? Porque o cara feio dentro de uma Hilux, ele fica bonito, não fica? Ele fica elegante, não fica? Tem hora que eu entro nos carros lá na oficina para testar, aí os camaradas dizem assim, ei pastor, agora tu ficou bonito agora. Olha aí, tá vendo? Aí o que acontece? Aí tem gente que vai querer o lugar dela. Ela tem que ficar preocupada, diz, ó, Marciano, toma cuidado, Marciano. Tem gente aí que está de olho, ó, estou de olho em você. Ela tem que ficar preocupada, irmão? Ela só tem que fazer o quê? O que uma esposa de Deus faz. Ela só tem que andar em justiça. Quem vai preservar o casamento dela, irmão, é Deus e quem mais? O esposo, com as decisões que ele escolher, que ele tomar. Ela não pode perder a paz, como eu e você não podemos perder a paz com medo de perder alguma coisa.
O Daniel não teve medo de perder a sua vida, como nós também não podemos ter medo de perder os nossos filhos. Nós só temos que ter no nosso coração, como diz a Bíblia, a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Irmão, ninguém entendeu como foi que aconteceu aquilo, porque que o Daniel foi livre dos leões, mas ele sabia o porquê. Como ele mesmo disse, quem era que estava lá com ele? Um anjo. Ele não falou que tinha um anjo lá? Quem é que está com você hoje? Quem anda com você, irmão? É o próprio Deus, é o Espírito Santo que anda com você nas suas lutas. Por que que às vezes a gente anda assim, preocupados com as situações que vêm contra nós? Você não tem que se preocupar, tem um Deus que vai prover o que te falta, amém? Diga assim comigo, meu Deus vai trazer o que está me faltando. Mas por que que Ele vai trazer? Porque Ele vai ver justiça em você. Lembra do que diz a Bíblia? O meu justo viverá. Pastor, está dando errado. Continue fazendo o que é certo, e não só fazendo o que é certo, mas esperando nele, esperando a provisão que vem do alto, que vem de Deus. Então diz aí, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crer em quem, irmãos? No Senhor. Daniel acreditou em Deus. Aí eu pergunto, você acredita? Se você acreditar, uma prova de que nós acreditamos é quando nós descansamos. Vai ter momentos. Ia adiantar o Daniel lutar contra o rei? Não, a sentença já tinha sido dada. Ia adiantar o Daniel lutar contra os leões? Não, ele não poderia fazer. Uma pessoa, irmão, ele pode vencer um leão? Ele pode, se ele for na força do Espírito, como o Davi venceu, né? Venceu o leão e venceu o urso. Mas uma pessoa natural, sozinha, na força dela, ela pode vencer um leão? Às vezes a gente está correndo com medo de um cachorro, imagina de um leão, hein? Já pensou? Aí a gente corre com medo do pitbull. Aí quem tem mais força, o leão ou o pitbull? E aqui não era só um leão, aqui era os leões. Você não tem só um inimigo, você tem vários. O que tem, irmão, de espíritos malignos que querem o seu fracasso, não é brincadeira, mas tem um que te guarda. Se ele vê inocência em você, que você é uma pessoa que está se esforçando para andar em justiça, Deus não vai preservar só você, Ele vai preservar você e vai preservar também os seus. Você será guardado, a sua família será guardada, você será uma pessoa bem-sucedida nessa terra, uma pessoa que contará testemunhos. Você será uma pessoa que verá Deus livrando não só você, mas também os seus, desde que você seja justo e que você creia em Deus, confie nele, porque o justo de Deus é aquele que confia nele. Lembra? Eu faço o que é justo, mas sempre esperando a provisão da onde? Dos céus. Porque se eu não espero de Deus, eu vou deixar de fazer justiça, porque mesmo fazendo justiça, e às vezes mesmo fazendo as boas escolhas, irmão, vai vir injustiça sobre nós. Quantas pessoas não foram injustiçadas e porque foram injustiçadas deixaram de continuar fazendo o que é certo? Aí a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o quê? O bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos ou desistido de fazer o bem. Então, exemplo, eu não posso ser fiel só porque a minha esposa é fiel, eu tenho que ser fiel porque isso faz parte do meu caráter. Se acontecesse dela me trair, ou exemplo, se fosse no caso dela, de eu trair ela, ela não podia me trair porque eu traí ela. Isso não justifica o erro dela, justifica? Como também não justifica o meu erro. Aí tem gente que diz assim, eu fiz isso, pastor, porque o fulano fez isso. Não, a pessoa fez porque ela decidiu fazer, ninguém forçou, somos nós que decidimos. Se Deus vê justiça em você, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. E o salmista diz aqui, eu finalizo, Salmos 37, 25, diz assim, olha, fui moço e agora sou, no meu caso eu ainda sou moço. No seu caso eu já não sei, tem gente que agora ele é velho, mas no meu caso eu sou moço. Vai chegar um dia que eu vou dizer, né? Fui moço e agora sou velho. Não, hoje eu posso dizer assim, sou moço
até aqui eu nunca vi, como o salmista disse, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi, o que ele nunca tinha visto? Um justo ou desamparado quem? O justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ô irmão, se você vê uma pessoa mendigando, é porque ali houve injustiça, ou nela, ou teve algum problema na família. Às vezes pessoas que foram injustas, não fizeram o que era certo, e veio essa consequência, espíritos dominaram aquela família, aquela casa. Mas o salmista diz, aquele que é justo, aquele que confia em Deus, irmão, ele nunca vai ser, o que ele nunca vai ser? Desamparado, ou seja, a pessoa nunca vai estar só. Lembra, Daniel na cova dos leões, quem é que estava com ele? O anjo. Da mesma forma é você, quem é que está com você? Tem gente que diz assim, pastor, quem está comigo é o encosto. Eu acho que tem um encosto na minha vida, porque está tudo dando errado. Ô irmão, quando Deus está com a gente, Ele nos livra. Quando alguém traz ou comete injustiça contra nós, ou quando até algum espírito quer dominar alguma área da nossa vida ou da nossa família, o Senhor, Ele nos livra disso. Mas vai ter livramento que Ele vai dar, dando a nós uma direção. Como eu vi uma certa pessoa falando, tem gente que assim, ela não quer receber a direção. Se você está com o dente doendo, você vai no dentista, você quer que ele faça o quê? Você quer que ele diga assim para você, olha, fulano, você vai ter que mudar os seus hábitos, o dente está doendo. É assim? Você vai ter que mudar os seus hábitos, você tem que escovar o dente, você escova o dente, você tem que escovar o dente 3 vezes ao dia, você tem que usar tal pasta, assim, que contém isso, que tem aquilo, que tem isso outro, você tem que fazer limpeza de vez em quando. A pessoa quer isso? Não, ela quer que o dentista passe um remédio, faça alguma coisa para que a dor cesse e passe. No caso da viúva, o que ela queria? Ela queria o que, irmão? Dinheiro. O profeta tinha dinheiro, mas o profeta tinha o quê? Uma direção de Deus. O que ele falou? Faça isso, faça isso, faça isso. Pega as vasilhas, se você não tiver poucas, vai lá, pega com as suas vizinhas. Por isso que eu vejo, irmão, a gente tem que ter bons vizinhos e nós temos que ser bons vizinhos, porque pode ser que Deus faça com que você, ou pode ser que você precisa dele e Deus faça com que você vá lá e peça a eles ajuda. E aí? Se o seu milagre depender da sua vizinhança, ei pastor, eu estou ferrado, o vizinho joga uma sacola de lixo no meu lote, eu jogo 3 no dele. Olha só, tem gente que é assim, irmão. Você tem que ser aquela pessoa que você se dá bem, como diz a Bíblia. Nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que nós tenhamos paz com todos, porque pode ser que o seu milagre esteja ligado a alguma pessoa. E aí aconteceu que ele disse assim, vai lá, pega emprestadas e não poucas. Aí, poxa, se olhasse assim para os filhos dela, agora ferrou, porque a gente tem pouca vasilha, ninguém aqui gosta da gente. Como é que vão emprestar alguma coisa para a gente? Ninguém vai emprestar. O milagre ia acontecer? Não, por quê? Porque ela estava devendo. Mas como ela estava com a consciência tranquila, ela foi lá, pediu as vasilhas emprestadas, os vizinhos emprestaram, aí ela foi lá, fechou a porta, e aí o azeite começou a jorrar. Ela fez exatamente o que o profeta mandou, e veio, ou direcionou ela, e veio o milagre de Deus sobre a vida dela. Vai ter horas, irmão, que você vai ter que parar para ouvir, mesmo na situação difícil. E tem gente que ela não para ouvir. Ah, pastor, mas está assim, está complicado, está assim assado. Às vezes a pessoa diz, Deus fala comigo, mas ela anda muito distraída para ouvir Deus falando, e aí diz assim, não, mas não acontece nada. Não acontece por quê? Está faltando ouvir, e está faltando às vezes justiça. Se você está justo, se você é uma pessoa justa, o justo não é aquele que veste roupa apertada, não. O justo é aquele que é fiel nos seus negócios, é aquele que é fiel a Deus, é aquele que ouve a Deus. Esse é o justo de Deus, e é esse que será socorrido, esse que espera do alto uma provisão. Aí você vai poder dizer assim, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Você acha de quem que Davi estava falando aqui? Era dele. Nunca fui desamparado e nunca os meus familiares mendigarão o pão. Nunca, irmão,
alguém da sua família vai virar um mendigo ou vai estar nas mãos de Satanás o resto da vida. Se está, você pode libertar essa pessoa com a sua fé, amém? Assim como aquela mulher libertou os filhos da escravidão, nós temos poder na nossa oração. Nós temos um Deus que é poderoso e que Ele opera em nosso favor e em favor dos nossos familiares, amém? E aí você vai dizer: fui moço, hoje sou velho e graças a Deus, Deus nunca me desamparou.